Boa tarde a todos, todos. Meu nome é Mariel, eu sou supervisora, né, do escritório do DIEESE aqui em Brasília. Gostaria de agradecer à Frente Mista em Defesa do Setor Público pelo convite que foi feito ao Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos para participar dessa discussão do fim do regime jurídico único. Vou cumprimentar todos aqui no nome da deputada Alice, né, que é uma grande companheira e, né, defensora do DIEESE. E gostaria também de cumprimentar todos que estão aqui. Conheço muitas pessoas e é muito legal a gente ver aqui todas as entidades, né, tem gente do Brasil inteiro. E como eu sou a última a falar, eu sei que vocês estão cansados, está na hora do almoço, e eu sou economista, né, e vou falar de dados. Mas, primeira coisa, essas informações todas vão ficar disponíveis no próprio link da Câmara, né, do evento de hoje. E eu vou tentar, assim, falar uns 20 minutos, porque tem algumas informações que eu acho que são interessantes para a gente discutir. Bom, e, né, aqui os meus antecessores, né, aqui na mesa, o Luiz Fernando e o Zé Celso, e os deputados e deputadas que passaram por aqui, falaram, né, muito do que a gente, né, assim, concorda e já sabe, né, no DIEESE, da importância de manter o regime jurídico único, né, assim, que é uma invenção, né, tão poderosa do ponto de vista do que ela provoca, né, no serviço público brasileiro, né? E a deputada Alice tinha comentado aqui mais cedo também, né? A gente vê o ataque ao serviço público acontecendo em vários países, né? No momento, a gente está vendo nos Estados Unidos. Sei que várias entidades aqui têm uma interlocução com entidades sindicais, representantes de servidores públicos de outros países, e sabem que está sendo uma luta muito difícil. Então, vocês que estão aqui, né, que são, em sua maioria, servidores, tem um trabalho muito complicado, que todos sabem aqui, independente da área, né, em que atuam, e também tem que lidar com essa pressão, né, da sociedade para que vocês deixem de ser servidores e se tornem meros, tá? Muito entre aspas aqui, trabalhadores, né? Enfim, e aí o que eu gostaria de falar? Tem como colocar a minha apresentação? Eu trouxe alguns slides com algumas informações. Todas são informações públicas e, né, assim, o título né, assim, o motivo, né, para pensar a minha apresentação. Então, a gente já discutiu aqui, o Luiz Fernando falou muito da questão jurídica, né? O Zé Celso também, né, representando o Ministério da Gestão e Inovação, comentou bastante a trajetória histórica, né, da contratação dos servidores públicos e da atuação dos servidores públicos. E eu aqui, né, representando o Departamento Intersindical, né, de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, gostaria de falar um pouco dessa questão de como que essa discussão do regime jurídico único faz parte da nossa discussão de Estado e sociedade. Pode passar, por favor, o slide? A primeira questão, assim, que eu acho que é mais importante, que a gente deve estar fazendo essas discussões todas que estão sendo realizadas aqui. Muitos de vocês, né, estão negociando acordos, né, com o governo federal, né, que é o grande empregador aqui dos servidores civis federais, e também negociam, né, nos estados, com governos estaduais e com as prefeituras. Mas a gente precisa de pensar, né, que, independente aqui de qual esfera que vocês atuam, né, se é no setor no federal, estadual, municipal, judiciário, legislativo ou executivo, todos são servidores. E, ao fim, vocês servem a um objetivo diferente das pessoas, né, dos brasileiros que trabalham para empresas, né? Então, assim, o trabalho de vocês tem um objetivo muito diferente do meu trabalho, por exemplo, né, que trabalho numa empresa privada. E aí, todos os servidores, né, brasileiros, são mais de 12 milhões de servidores. Depois eu vou até passar um slide aqui que tem um dado que a gente está aguardando para ser atualizado do total de servidores. Vocês trabalham, né, para o Estado. Então, quem que é o Estado, né? E aí, nessa Constituição, na nossa Constituição de 88, né, nossa Constituição Cidadã, a gente tem nessa delimitação de o que é o Estado brasileiro e o que o Estado brasileiro provém, né, à sua população. Então, isso acontece tanto através de
serviços, né, públicos, então que o Estado oferece para, né, que os cidadãos utilizem esses serviços, né, saúde, educação, segurança, mas também o Estado, né, tem papel de fiscalizar e regulamentar, né, a economia e a nossa sociedade, né? Então ele também atua na parte dos deveres. Obrigada. Esse pessoal daqui é ótimo, porque antes de eu estar sentindo sede, eles já pegam as coisas. Até queria agradecer o pessoal que trabalha aqui na Câmara, todo mundo é muito sensacional. Todos os eventos que a gente vem aqui, o pessoal tem que tirar o chapéu, eles são muito competentes. Lidam com todos os imprevistos que aparecem muitos. Enfim, e aí vocês aqui, né, cada um tem, às vezes, um patrão diferente, né, como eu falei, trabalha para o município, trabalha para o Estado, trabalha para o governo federal, às vezes trabalha numa agência reguladora, às vezes trabalha nas forças de segurança, às vezes trabalha na área da educação, às vezes trabalha na gestão, né? Mas todos trabalham para esse conceito de Estado que a gente regulamentou, né, através da Constituição de 88. E aí tem as questões, né, de tudo bem, vocês trabalham para o Estado, então quais que são as regras, né? Quais que são as leis que regem o trabalho para o Estado, né? E aí que vem essa questão do regime jurídico único e do quanto ele é importante e especial se a gente for comparar, né, com as regras que lidam com os trabalhadores do setor privado. Pode passar, por favor? E aí eu até fiz um desenho. Tem como passar para o próximo slide, por favor? Obrigada. Eu até fiz um desenho aqui que é uma coisa bem assim simplificada e também é uma redução, digamos assim, né, do que seria o Estado, se a gente comparar, né, o que é o Estado e o que é uma empresa, né, privada. E aí então vou comparar aqui o Estado com deixa eu pensar, com uma loja de roupas, né? E aí o que o Estado vende, digamos assim, né? A gente paga impostos e o que a gente recebe, né, em troca? A gente recebe saúde, educação, segurança pública, né? A gente é fiscalizado, né, na nossa vida cotidiana e também, né, há uma regulação das nossas relações interpessoais enquanto cidadãos, né? E essa loja de roupas, né, ou qualquer outra empresa, estou falando aqui, mas, enfim, pode ser o Diese, né, que é a minha empresa, a empresa que eu trabalho, né, que eu sou uma trabalhadora do Diese também, eu não sou a dona, né. O que essas empresas, né, privadas, elas oferecem, né? Elas têm produtos, serviços, bens, né, que são coisas quantificáveis do ponto de vista monetário. Né? E aí eu acho que isso é como eu disse, né, eu estou fazendo uma simplificação, né, do que é o serviço público. Lógico que, né, a gente não tem tempo aqui para fazer toda a discussão que seria necessária pela complexidade, mas a minha intenção aqui é só para a gente poder pensar nisso, por que o regime jurídico vai ser importante nessa discussão, né? Porque a gente tem aqui, vocês, servidores que trabalham para o Estado, né, nessas diferentes esferas, o objetivo do trabalho de vocês é diferente do objetivo dos vendedores das lojas, é diferente do objetivo do meu trabalho, por exemplo, né, enquanto empregada de uma empresa privada, né? Porque o meu objetivo da empresa que eu trabalho, da loja de roupas, do supermercado, é ganhar dinheiro, ter lucro. E o objetivo do Estado não é esse. É por isso que, quando a gente discute uma versão gerencial do Estado, né, que é muito aclamada em meios liberais, é impossível fazer essa comparação de o Estado com uma empresa, porque o objetivo do Estado não é lucro. Né? Mesmo a gente estando aqui no sistema capitalista em que a gente vive, o objetivo do Estado é prover bem-estar para a sua população. E isso não é quantificável com reais, com dólares ou bitcoins. Né? A gente até faz algumas análises, eu sou economista e vários analistas de dados fazem análise nesse sentido, mas isso não é o objetivo. Então, o objetivo do trabalho de vocês, que todos os dias, né, saem de casa, vocês agora são sindicalistas, que aí eu acho que, né, assim, não sei nem se conta como um trabalho, eu acho que é uma coisa que é uma vocação, porque, assim, sindicalista, sacerdote, é umas coisas assim, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, acho que não conta como trabalho, senão vocês não teriam jornada, né? A jornada é infinita. E aí, pode passar para o próximo slide, por favor? O que acontece? Por que eu fiz essa simplificação no slide anterior, né? Porque vocês têm esse objetivo de oferecer serviços, né, e cumprir o que está escrito ali na Constituição.
Do mesmo jeito que a pessoa que trabalha, né, numa empresa tem que cumprir o que está ali, né, nas missões, valores, no estatuto da empresa. Né? Mas, como eu falei, não são coisas sempre comparáveis, né? Porque a nossa cidadania toda passa pelos serviços que são ofertados pelo Estado brasileiro, nas prefeituras, né, nos estados e no governo federal. E aí, essa característica tão especial do regime jurídico único entra justamente aqui. Por quê? Como que a gente vai diferenciar vocês, servidores públicos, de mim, né, e de outros trabalhadores do setor privado? Né? Porque vocês têm o regime jurídico único. Né? E aqui eu estou falando da legislação específica dos servidores civis federais, né? Que é a Lei 8.111 de 1990, que eu estava lendo ela ontem, se não me engano, acho que ela tem 236 artigos, né? Se não me engano. Eu acho que cada um dos servidores federais aqui, se andar com uma brochurinha assim, dessa lei, e eu imagino que vocês saibam de cor, né, vários dos artigos da lei, está tudo escrito lá. Supondo que você passou num concurso público, está tudo escrito lá. Se você seguir o que está ali, está perfeito. Você vai ser um excelente funcionário público do âmbito federal. Né? E, do mesmo jeito que a gente tem essa legislação, né, no âmbito federal, a gente tem, né, legislações semelhantes nos estados e nos municípios, né, porque tem características próprias. Mas, no regime, né, de governo que a gente vive no Brasil, né, de uma república federativa, é fácil de observar como que tendências e discussões, né, legislativas e jurídicas que acontecem no âmbito federal se transmutam para os estados e municípios também. Né? Então, discussões do ponto de vista da previdência, da contratação, esse tipo de coisa. Então, nesse caso da possibilidade, né, de não contratar servidores pelo regime jurídico único, a gente sabe que isso impacta, às vezes, não necessariamente tanto no governo federal, mas que tem um impacto muito grande nos estados e nos municípios. Né? Pode passar, por favor? E aí, eu vou como eu trouxe alguns slides assim, teóricos, digamos assim, alguns slides de dados, eu vou tentar ser um pouco mais breve, tá bom? Mas vai ficar tudo disponível para vocês. Né? Uma questão que eu acho que é importante de eu passar aqui rapidamente, antes de mudar para o próximo slide, é o fato de que essa discussão que a gente está fazendo aqui, e a própria discussão, né, do fim do regime jurídico único e da emenda constitucional 19, né, lá de 98, ela vem muito dessa discussão e de uma tentativa de transformar o Estado, né, nas suas diferentes esferas e poderes. Eu vou parar de falar isso, tá? Eu vou falar o Estado sempre, e aí serve todo mundo. Numa instituição como uma empresa. Né? Essa visão gerencial e de gestão, e que você tem que trabalhar o Estado como você trabalharia a gestão de uma empresa. Isso já vem, né, desde a década de 90. Então, assim, né, no caso do governo federal ali, né, no governo Fernando Henrique, isso foi muito presente. Né, acho que os que estão aqui há mais tempo vão ter as lembranças mais vívidas dessa parte, né, de como que foi essa discussão, né, das privatizações que aconteceram de empresas públicas, e aí aconteceram, né, no governo federal, e os governos estaduais também fizeram a mesma coisa, né, elas vão seguindo, digamos assim, o exemplo. E quando é assim, só segue mau exemplo. É impressionante, assim, não segue um exemplo bom do governo federal. Tipo assim, sei lá, o governo agora fez o pé de meia. Estados, façam um pé de meia estadual também. Não vi ninguém fazendo, mas na hora de pegar esquema ruim, os estados copiam na hora. Enfim, então, há toda uma tentativa, né, de criar esse ambiente em que o serviço público é visto como um serviço de um bem qualquer que pode ser ofertado no setor privado. Né? E aí a gente começa a ter, né, com mais força essas discussões na década de 90, com o início das terceirizações. Né? No setor público já tinham terceirizações, assim, já era possível desde a década de 70, mas no final da década de 90, no início dos anos 2000, que isso se torna mais importante, né? Principalmente depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, vou passar para o próximo slide já, porque eu queria trazer 2 pontos aqui, por que o fim do regime jurídico único tem problemas. Né? E aí, os 2 pontos que eu queria mostrar é a questão da previdência e a questão da contratação. Então, primeiro eu vou mostrar um pouco da questão da contratação e depois da previdência. Não vai ser possível, devido ao tempo, entrar em muitos detalhes dos dados, mas
a gente vai ter outras oportunidades para discutir isso. Mas, antes de entrar na questão da contratação, eu queria mostrar aqui essa informação, que é muito interessante, que é de 2017, e ela não mudou assim, nesses últimos anos, mas a gente tem aqui o que né, todos os serviços, todos os direitos e os deveres que estão ali na nossa Constituição, né, como que o Estado oferece, né, esses serviços e esses deveres para a gente. Né? E aí, aqui a gente consegue ver o que é a responsabilidade de cada ente, que é uma coisa muito importante também, porque muitas vezes a gente acha que a responsabilidade para resolver a questão da segurança pública e do aumento da criminalidade na nossa cidade é do presidente da República. E não é. Né? Então, também, nós, né, população, temos problemas nesse sentido de conseguir entender o que os servidores públicos fazem. Isso acaba tendo um impacto muito relevante sobre como que as pressões da sociedade acontecem em cada um desses entes. Né? E, num dos slides para trás, que eu fui mostrar os serviços, que são serviços públicos, eu coloquei alguns serviços lá que estão repetidos aqui. Então, por exemplo, saúde, educação, aqui tem cultura, saneamento, habitação. Não tem como a gente oferecer todos esses serviços do setor privado. Essa é uma discussão também para ser feita em outros momentos. Não tem o setor privado, as empresas privadas não têm interesse e elas não têm objetivo, porque o objetivo delas é lucro. O objetivo do governo, quando ele oferece saneamento básico para todas as pessoas, quando ele oferece isenção na conta de luz, por exemplo, para todas as pessoas, é que as condições de vida, né, de nós, cidadãos brasileiros, sejam melhores. E as empresas não têm capacidade de fazer isso. E aí, pode passar, por favor. Vou passar rápido aqui, porque esse aqui é só mostrando, o próximo slide é só mostrando a questão da quantidade de servidores públicos. Como eu falei, né, a gente tem mais de 12 milhões no Brasil. Pode passar, por favor, mais um slide. Pode passar mais um. Esse aqui é só um retrato, gente, não dá nem para ver os detalhes aqui, é porque, como a gente está falando do regime jurídico único, eu tirei essa foto aqui do PEP, que é o Painel Estatístico de Pessoal do Governo Federal, hoje, de manhã, mostrando agora, né, no final de 2024, início de 2025, os servidores públicos federais civis. Né? E aí, o que a gente tem, por exemplo? Que os servidores públicos federais são a minoria. Né? Daqueles 12, quase 13 milhões que a gente tem no Brasil, por volta de 1 milhão são os servidores federais, por volta de 3 a 4 são os estaduais e o resto são os municípios. Né? Mas aí, o que a gente observa? Assim, não vai dar para vocês verem em detalhe, mas tem uma parte ali do slide que mostra o tipo de contratação dos servidores federais. E aí que a gente vê essa grande questão do regime jurídico único. Por quê? A gente tem, né, no final ali de 2024, já em janeiro, na verdade, de 2025, 1.217.000 servidores federais civis no Brasil. Isso entre aposentados, pessoas que estão na ativa e pensionistas. Né? E a gente tem que 93% desses servidores, mais de 1,1 milhão, estão no regime jurídico único. Então, assim, é muito a grande maioria. Mas aí o que a gente observa, né, que já tem uma presença recorrente de algumas formas de contratação que podem ser consideradas uma precarização. Então, a gente tem 29, quase 30 mil servidores que são servidores com contratos temporários. Né? E também a gente tem, por volta de 18 mil servidores que são servidores contratados como CLT. Parece pouca gente, mas não é. Se a gente pensar, cada uma dessas pessoas está num ponto do Brasil trabalhando e estão trabalhando sem essa segurança que vocês, que são servidores, né, que têm estabilidade, têm no ambiente de trabalho. Pode passar, por favor? Como eu falei, né, eu vou focar um pouco na questão da precarização, e aí aqui os dados que eu vou mostrar são dados da área da saúde e depois da educação. E a gente não tem esses dados consolidados do ponto de vista federal, porque, né, a gente tem no Sistema Único de Saúde uma distribuição das responsabilidades entre o governo federal, estados e municípios. Gente, tranquilo vocês conversarem e tudo mais, mas assim, eu juro que eu não vou demorar muito tempo. Já está quase acabando os 20 minutos, eu vou tentar falar no máximo mais 10, prometo. Que eu sei que está todo mundo com fome.
E aí, o que a gente vê aqui? Né? Nesse caso, eu trouxe aqui os dados de São Paulo, né? Que é o maior estado do país, tem a maior população do país, tem o maior PIB, né? Economia mais dinâmica, e também, né, tem a maior rede, digamos assim, de serviços públicos. E aí, a grande questão de por que a extinção do regime jurídico único interessa àqueles que gostariam que o Estado diminuísse, né, de tamanho, que o Estado fosse menos presente na nossa vida. Por quê? De 2013, esse gráfico aqui tem os dados da Secretaria Estadual de Saúde, administração direta, no Estado de São Paulo. E aí o que a gente observa ali, de 2013 até 2024, como que caiu o número de servidores ativos que são concursados, né, que são servidores que estão no regime jurídico único ali no Estado de São Paulo. Então, a gente tinha ali por volta de 56 mil servidores em 2013. Esses servidores foram se aposentando, né, e foram saindo por outros motivos ao longo desses anos. E a gente chega em 2024 numa situação de por volta de 32 mil servidores na área da saúde. E, assim, a gente sabe que a demanda por serviços de saúde ela só cresce. Ainda mais porque a gente tem, né, uma população que está envelhecendo e que está demandando mais serviços de saúde. E também, em todos os estados, a questão da qualidade da saúde pública é talvez uma das mais importantes, que tem mais reclamações, né, e que a gente observa durante todo o ciclo eleitoral, que há uma grande preocupação dos eleitores, né, de nós cidadãos com isso. E aí, como eu mostrei aqui, né, a gente tinha ali 56 mil servidores da Secretaria Estadual de Saúde. E agora a gente tem 32.700. Pode passar para o próximo slide, por favor? Eu tentando fazer um mistério, mas aí, se o próximo slide não chegar, vai ficar atrapalhado o mistério. Ah, pronto, beleza. Como eu falei, chegamos ali por volta de 37 mil servidores da administração direta, né? Então, assim, caiu de 56, quase 20 mil servidores que a gente perdeu nesse período. E aí, o que é a questão? Os serviços de saúde, na verdade, eles foram expandidos. A gente pode discutir a qualidade, obviamente, e é importante discutir a qualidade. Mas, como que eles foram expandidos pelo Estado de São Paulo, pelos sucessivos governos, né, do Estado de São Paulo? Foram expandidos através de outras formas de contratação. E aí, o que acontece? É uma situação que a deputada comentou aqui mais cedo, por exemplo, como a situação da criação da EBSER, né? Você tem, aqui o caso é São Paulo, mas a gente tem essa situação se repetindo em vários estados. Você tem que o atendimento à população num hospital público é feito em cada etapa por um grupo de servidores que estão ali, são todos servidores. Só que a questão é que a gente tem os servidores que têm estabilidade, são servidores do regime jurídico único, a gente tem, ao lado deles, servidores terceirizados, a gente tem o pessoal que está de contrato temporário, que às vezes é um contrato temporário de 6 meses ou vai acabar no final do ano. A gente tem as pessoas que são contratadas através das organizações sociais, que elas não sabem nem se vão receber. E a gente tem essa disparidade toda, e todas essas pessoas estão lá, e na hora que você chega, né, no pronto-socorro, na sua UPA, você não sabe quem que vai te atender, quem vai aplicar a vacina em você, né? E, assim, eu gostaria de deixar claro, obviamente, não estou falando mal das pessoas que não são servidores públicos estatutários, de maneira alguma. Muito pelo contrário, essas pessoas elas têm uma dedicação para o serviço público que deveria ser recompensada à altura, sendo incluídas no regime jurídico único. Porque o que a gente está vendo acontecer aqui é justamente o contrário. Então, assim, lá em São Paulo, por exemplo, né? Como eu mostrei, mais de 37 mil servidores da administração direta. E nas organizações sociais de saúde, mais de 62 mil servidores. Na hora que você vai ser atendido, você não vai saber quem está te atendendo. Essa pessoa, às vezes, da organização social de saúde, ela não recebeu o salário no mês passado. Ou o ticket está atrasado. Ou, às vezes, o vale transporte não caiu. E aí? Ou essa pessoa está passando por uma situação que a organização social que ela trabalha está fazendo terror com os funcionários, porque está correndo risco de perder o contrato com o governo estadual. E como que essa pessoa vai te atender no hospital, vai te atender numa UPA, vai te atender no CAPS? Né? Qual que é a qualidade do serviço que ela vai te ofertar? Qual que é a qualidade de vida para ela também, enquanto trabalhadora, né? Para te ofertar esse serviço? E aí ela está lá e, às vezes, o que acontece? Né? O que tem acontecido cada vez mais? Os governos têm feito a organização do trabalho, né, nessas áreas em que você tem uma presença muito grande da terceirização, de forma que o servidor público estatutário ele é como se fosse um chaveirinho. Você coloca um ali,
que é meio que como se fossem as pessoas, não, para você não falar que não tem nenhum. Tem um, tá um aqui. E o resto, né, ao redor dele, você tem todas essas diferentes formas de contratação e, mais ainda, pessoas que entraram em momentos diferentes e vão sair em momentos diferentes também. E aí o que acontece, né, principalmente o pessoal que trabalha terceirizado, uma das maiores reclamações que a gente observa é que o pessoal que trabalha terceirizado, às vezes muda o CNPJ que contrata eles, né, que assina carteira, mas eles continuam trabalhando na mesma instituição. E aí, uma coisa que é muito ruim para essas pessoas, em geral, elas não tiram férias, porque troca o CNPJ, começa o contrato de trabalho do zero de novo. E aí, o que a gente tem? Um adoecimento muito elevado dessas pessoas que trabalham no setor terceirizados. A gente vê isso, né, no setor privado e a gente vê isso no setor público. E aí, como que essas pessoas, eu estou falando aqui da área da saúde, mas isso é latente em todas as áreas que a gente tem essa presença maior da terceirização e dessas formas, né, diferentes de contratação. Como que essas pessoas vão atender bem a população? Primeiro, se elas não estão em condições de atender. Segundo, se elas não têm muita noção do que é o histórico. Às vezes, você trabalha numa UBS, né, numa UPA, e você chegou ali naquele mês, vai ficar um mês, no mês seguinte a empresa que você trabalha, a organização social, vai te mandar para uma UPA do outro lado da cidade. Como você vai acompanhar, por exemplo, uma gestante que está fazendo o pré-natal? É impossível, né? Só as pessoas que são servidores... eu estou falando isso tudo, gente, vocês sabem disso de cor, né? É só uma tentativa aqui de reforçar isso, de mostrar como que os números mostram que isso é um problema, né? Vou passar aqui já para a parte dos dados da educação, porque um dos deputados mais cedo falou, eu não lembro muito bem qual que foi, usou até algumas informações que eu trouxe aqui. Mostrei aqueles dados da saúde, né? A gente tem essas contratações acontecendo muito através de organizações sociais, porque é uma organização social, ela chega, né, assim, ela faz um contrato, um convênio com o poder público, e aí ela oferece, digamos assim, né, a gestão, às vezes, de um hospital, de uma unidade básica de saúde, e um número, né, grande de funcionários para cumprir esses serviços que estão ali delimitados no contrato. No caso da educação, a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Por quê? Os professores, em geral, eles trabalham, né, digamos assim, meio que por conta própria, né? Então, né, assim, os professores que trabalham no setor privado, ele vai lá, né, manda o seu currículo, enfim, faz uma seleção, começa a trabalhar numa escola. Falando professores, gente, eu vou falar professores, estou querendo todo mundo da área da educação, tá? Coordenadores pedagógicos, pedagogas, servidores da área da alimentação e da limpeza das escolas também, que são super importantes, né, e assim, fazem um trabalho que é super relevante, porque a gente sabe o tanto que a merenda escolar, né, é importante para nós brasileiros. E aí, o que a gente observa, né, na área da educação? Que nos últimos anos, do mesmo jeito que ali na área da saúde, eu mostrei aqueles dados lá de São Paulo, a gente tinha essa mudança, né, os servidores estatutários foram perdendo espaço, foram se aposentando, foram saindo do serviço público. Na educação, o que aconteceu? A gente tem uma dualidade entre as pessoas que têm o contrato efetivo, né, que tem essa estabilidade, que são essas barrinhas roxas. Então, ele está de 2014 até 2023. Esse aqui é Brasil, educação pública em geral, né? Então, assim, pega tanto estadual, federal e municipal. É claro que a maior parte aqui é estadual e municipal. Federal tem um percentual menor na educação básica. E aí, o que a gente vê aqui, né? Que lá em 2014 a gente já tinha uma situação complicada, porque a gente tinha quase 30% dos contratos sendo contratos temporários. E aí eu dei o exemplo aqui da área da saúde, mas é muito fácil a gente também observar esse exemplo na área da educação. Nos últimos anos, principalmente, a gente tem, aqui no Congresso, né, foram aprovadas diversas leis de apoio a alunos, né? Vou falar do caso dos alunos autistas e alunos que precisam de apoio, né? E é muito interessante porque as escolas públicas têm essas professoras e professores de apoio. E aí, o que acontece? Não estou falando assim da parte médica em si, né, mas só um caso anedótico.
a pessoa, às vezes, autista, ela tem uma facilidade, às vezes, maior de criar um vínculo com uma pessoa específica, e se for essa professora, esse professor, esse técnico de apoio a esse aluno, for um contrato temporário, for uma pessoa que estiver no contrato temporário, vai chegar no ano seguinte, às vezes é um aluno que está tendo uma trajetória escolar super interessante, está conseguindo alcançar todos os marcos de desenvolvimento que são importantes. Eu estou quase acabando, tá, deputada? Eu estou tentando seguir aqui o tempo. Estou quase acabando, prometo. E o que acontece? Chega no ano seguinte, ele volta para a escola, às vezes para a mesma escola, e cadê aquele professor de apoio? Não está lá. Por quê? O contrato acabou. E aí, gente, essa pessoa, ela, né, precisa de pagar contas. Então, assim, ela tem esse vínculo ótimo com o aluno, mas ela vai ter que ir para outro lugar. Né? E isso, eu estou falando do caso dos autistas, mas isso serve para todo mundo que trabalha na educação. Né? Todos nós sabemos que escolas são comunidades, que a gente passa a maior parte, né, quando a gente é criança e adolescente, a gente passa a maior parte da nossa vida dentro da escola. E os adultos, né, que são responsáveis por essas crianças e esses adolescentes, eles conhecem muito mais, às vezes, do que os nossos pais, porque eles veem a gente, né, o dia inteiro. Então, o que a gente vê ali em 2023, que é que a gente começa a ter quase 40% dos contratos na educação básica brasileira são contratos temporários. E aí, como que a gente vai discutir qualidade da educação? A gente teve uma melhoria na divisão dos recursos da educação muito significante devido ao Fundeb, né, nesses últimos anos. Isso foi uma conquista enorme, principalmente de vocês, servidores da educação, né, que eu sei que tem as campanhas, né, dos recursos para a educação desde antes das diretas, né, acho que 10% do PIB, enfim, tem vários. Né? E essa foi uma conquista, né, dos servidores e de todas as pessoas que trabalham na área da educação, porque a maior parte da nossa educação é uma educação pública. E aí, o que a gente vê? Que, nesses últimos anos, as pessoas, às vezes, passam em concurso, as prefeituras, os estados fazem concurso, mas não chamam as pessoas que foram aprovadas. Aí faz um contrato temporário, e aí, às vezes, a pessoa que passou no concurso, ela entra num contrato temporário, ganhando menos, né, não tem acesso, não faz parte do regime jurídico único, não vai poder se aposentar com as regras do regime jurídico único, e, às vezes, ela não sabe quanto tempo que ela vai trabalhar ali. Será que esse contrato vai ser renovado? Se ele não for renovado, será que ele vai cortar justo no final do ano, que é a época que todo mundo tem muita conta para pagar? Será que essa pessoa vai ganhar um bônus no final do ano? E se a escola que essa pessoa trabalha ganhar prêmios e tiver uma colocação super interessante, né, nos índices de qualidade, essa pessoa não vai ganhar os frutos disso. Os outros colegas que estão lá, né, que são estatutários, que trabalharam junto com ela durante o ano, vão, assim, até parece que, né, que os professores e pessoas que trabalham nas escolas ganham muitos benefícios, mas, enfim, supondo que tenham benefícios, vai ser dividido entre essas pessoas. Essas pessoas temporárias, terceirizadas, elas não são consideradas no mesmo nível. Né? E aí, no ano seguinte, às vezes, ela vai para uma outra escola, do outro lado da cidade, dar uma outra matéria, e aí isso é pior para os alunos, isso é pior para a pessoa também que está trabalhando ali, né? Assim, por vários motivos, mas um dos motivos principais que é a experiência que ela pega ali naquele ambiente, né? Vai chegar numa escola diferente, enfim. Pode passar, por favor? Como eu estou muito atrasada no tempo, eu não vou... Esse próximo slide aqui é só mostrando como que, em 2022, foi o ano que a gente teve essa viradinha, que a gente passou a ter mais contratações temporárias do que contratações efetivas na área da educação. E aí, todos os discursos, né, eleitorais, políticos, são de educação, importante, país do futuro, tal, não adianta o deputado, a deputada, vereador, vereadora, prefeito, governador, presidente, quem for, falar que está defendendo a educação e que quer que a gente crie uma geração de pessoas estudadas, se essas pessoas não investem em quem que é a pessoa mais importante para os alunos. Que todos os estudos da educação mostram que os professores, o ambiente escolar, são as coisas mais importantes para o aprendizado do aluno. E aí, se você só todo ano troca esses professores, tira aqueles que estavam no ano anterior, né, descarta essas pessoas, né, não aproveita o aprendizado delas, como que esses alunos vão melhorar? Como é que a gente vai ter essa trajetória de melhoria, né, e melhoria, né, na nossa alfabetização, no nosso entendimento, né, nas nossas operações matemáticas, enfim. Eu ia passar vários slides aqui ainda da questão também do serviço, do impacto do regime jurídico único na Previdência. Mas, por causa do tempo, eu vou só pedir para passar mais uns slides, para eu chegar no slide que tem alguns comentários. Por quê? Tem alguns slides aqui
Os próximos slides aqui são da questão do gasto com educação, dos salários dos professores, e aí depois tem alguns dados, sobre que são... não, eu sei, realmente, está bem apertado. São alguns dados sobre o Serviço Público Federal da questão das aposentadorias. E aí são dados que são importantes justamente para a gente pensar como que essa questão do regime jurídico único não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para agora. Por quê? Não vou entrar nos casos aqui dos gráficos, porque não vai dar tempo, mas vocês vão ter a apresentação, e esses dados foram, inclusive, divulgados no final de 2024 pelo MGI. O que acontece? A gente vai ter um grande número de aposentadorias no serviço público civil federal nos próximos anos. Mais de 20 mil aposentadorias, em média, entre agora, 2025, e 2034. E aí, né, o governo fez o CNU, o ano passado, para 6 mil vagas. Mas a gente vai ter, né, por volta, de 100 a 200 mil aposentadorias na próxima década. E como é que nós vamos suprir essas aposentadorias? Isso eu estou falando só no serviço público federal, executivo, né? E não estou nem considerando, por exemplo, as empresas estatais, que também tem uma discussão parecida. E aí o que acontece? Essas pessoas vão se aposentar. E essas pessoas vão se aposentar no regime... elas trabalharam no regime jurídico único, né? E elas vão se aposentar e vão começar, né, a aproveitar a aposentadoria. Tem, inclusive, nesse estudo, algumas informações sobre o tempo de aposentadoria. E aí, o que a gente vê? Se a gente não tiver mais servidores públicos entrando no regime jurídico único, o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, 20 anos? Quem que vai pagar contribuições enquanto está trabalhando como servidor público estatutário para manter essas pessoas aposentadas? Aí pode começar a acontecer, né, com mais frequência no setor federal, o que tem acontecido em vários estados e em alguns municípios, que é as contribuições sobre os inativos, né, que são as pessoas aposentadas, vão subindo. Né? Vai subindo através de pressão dos governadores e dos prefeitos nas assembleias legislativas e câmaras. E aí o que acontece? Você trabalhou a vida inteira, contribuiu, se aposentou, às vezes, né, tem uma idade avançada, não tem mais capacidade de trabalhar, né, na sociedade. Só um minutinho. Pessoal, pedir silêncio. Pessoal que está na lateral, a fala está muito grande. E lá fora, vocês pedirem para a gente silêncio lá fora, a Mariel já está terminando. Sim, eu estou acabando mesmo, juro. E nós já vamos dar os encaminhamentos. Isso. Mas precisamos de ter silêncio para terminar e escutá-la, que a fala está muito pertinente. A Mariel já está terminando e nós vamos no encaminhamento. Mesmo. Obrigada, deputado. E aí, o que acontece? Se a gente não tem essas pessoas entrando, né, essas pessoas contribuindo, é a mesma coisa da nossa Previdência Pública geral, do regime geral. Funciona do mesmo jeito. As contribuições das pessoas que estão na ativa financiam as pessoas que estão inativas. E aí, quando você aumenta a contribuição das pessoas inativas, o que você está fazendo, na verdade, é você está descontando a aposentadoria delas. Né? E uma coisa que a gente sabe, que é muito comum aqui no Brasil, todos os estudos de previdência, que já, né, a Frente de Defesa do Setor Público, do Serviço Público, já fez vários debates nesse sentido. No Brasil, a gente tem taxas de pobreza da terceira idade mais baixas do que os demais países da América Latina, porque a gente tem uma previdência forte, que funciona, que paga bem para nós, né, para os aposentados brasileiros. E aí, se esses 12 milhões de servidores públicos que estão em esferas diferentes forem se aposentando nos próximos anos e não tiver novos servidores públicos entrando, quem que vai contribuir para as aposentadorias deles? Né? O que vai acontecer? Os governos locais vão cada vez mais aumentar as alíquotas de desconto sobre os aposentados. E aí você faz todo um planejamento de vida, né? Para você vai ganhar R$1.000. Aí, depois de 5 anos, na verdade, você não está ganhando mais 1.000, porque o governo colocou uma alíquota de 10%. Aí, depois de mais 5 anos, ele não vai ter como, vou ter que colocar mais uma alíquota de 5%. E aí, o que acontece? Isso vai virando uma bola de neve, que chega numa situação que o regime de previdência própria, ele acaba, ele não tem mais sustentabilidade. E vários servidores aqui, que são de estados que têm a situação fiscal mais complexa nos últimos anos, sabem muito bem como que é essa situação, porque isso tem acontecido. Né? E aí, por fim, que realmente eu estou acabando mesmo a minha, eu tinha só colocado uma informação aqui, porque tudo isso que a gente está falando e da qualidade dos serviços públicos que são ofertados, porque lá no regime jurídico único, na Lei 8.112, tem uma coisa belíssima, chamada estabilidade.
Não é o concurso, não é o método de ingresso, não é o método de avaliação, não são assim, os princípios, os valores do serviço público brasileiro que são os mais importantes. Isso é muito importante, mas, né, são 236 artigos. A questão ali é a estabilidade. E a estabilidade que faz com que cada um de vocês aqui e com os outros servidores que estão, né, nas prefeituras, né, nos estados, que estão aqui no governo federal, espalhados nesse país, consigam fazer o que alguém comentou aqui da questão dos vapes, um dos deputados aqui falou, né? É a mesma coisa, os técnicos da Anvisa, por exemplo, né? A pressão que eles sofrem para liberar vários produtos que não estão em conformidade. E aí, supondo que um técnico da Anvisa, ou então um técnico do Ministério da Agricultura, libera, às vezes, um leite estragado. A gente consome muito leite no Brasil. E aí, quantas pessoas vão morrer? E aí, o serviço público de qualidade, que tem estabilidade, e tem estabilidade quando se trabalha dentro do regime jurídico único, porque está escrito lá que você vai ter essa estabilidade, né, que você só pode ser demitido em situações muito específicas, né, depois de todas as oportunidades de se defender. Se você tira isso, você tira tudo isso de bom que a gente tem no país, e a gente só torna as coisas mais difíceis. Então, assim, todas as discussões de como cumprir o que está escrito na Constituição de 88 vão por água abaixo. Então, todo esse processo civilizatório que a gente passou nos últimos 35 anos acaba. A gente retorna para um ponto que a gente não tinha um país desse tamanho, né? E, assim, o que adianta a gente crescer PIB se a gente não dividir isso com as pessoas que fazem com que o PIB cresça, né? Os trabalhadores. E aí são esses trabalhadores do setor privado, sim, as empresas, mas os trabalhadores do setor público também, né? Vou parar aqui, gente. Obrigada.